Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O torcedor nos passou algumas situações que já nós, inclusive, vamos perguntar ao presidente sobre prestação de contas. Não sou eu fiscal da Receita, mas nós vamos perguntar e ele vai responder sobre a gestão dele. Eu queria que você falasse, Petralha, você está falando, obviamente, de perder paciência, de agressão, e eu lembro, infelizmente, de 2 momentos com você de agressão. Uma que você foi agredido e a outra que eu achei que você foi agressivo nas palavras. Curiosamente, foram 2 jogos com o Novo Operário. 2 empates por 2-2. Em 2016, inclusive, tem uma foto épica do Correio do Estado, né? Nielder te segurando, a polícia ali te agredindo, numa reclamação que você fez. Eu acho que a reclamação foi um tanto fora do tom com o árbitro Neuri Pribulinski, mas não foi no tom também a reação da polícia. Aliás, inclusive o Cabreira está aqui, nós já tivemos vários debates que eu acho a polícia despreparada para estar em estádio de futebol, precisa melhorar isso para ontem. E o outro, no ano seguinte, depois do empate também por 2-2, eu até atribuo a você o vice-campeonato do Novo, que você falou que o Operário brigava por coisas importantes e os jogadores do Novo por um prato de comida. Palavras suas ao meu microfone quando eu estava na Rádio Sport MS. Eu queria que você falasse dos 2 pontos e se você se arrepende, tanto de ter ido reclamar com o Pribulinski e de ter motivado, porque os jogadores do Novo... Confesso que aquela frase dita a você ao meu microfone os motivou, o Novo acabou perdendo a final depois para o Corumbaense. Eu vou começar pelo final. Quer acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Parece que você ia falar. Não, pode falar. Eu vou começar pelo final aí. Honestamente, eu não lembro de ter falado dessa questão do prato de comida, mas se eu falei, quero pedir publicamente aqui desculpa. Esse não é tipo da minha conduta, jamais ofender. Faço campanha política, apaixonado pelo que eu faço, com as pessoas mais humildes possível, que são as mais corretas, incrível que pareça, eu me dou melhor com elas e quero pedir aqui desculpa se eu ofendi alguém nesse sentido. Com relação a... Eu não sabia nem que era o árbitro de Dourados, né? Isso, e encerrou a carreira, inclusive, protestando contra a comissão de arbitragem, que, segundo ele, a comissão de arbitragem escala sempre os mesmos. Ultimamente essa comissão está precisando reciclar a própria comissão. Nós vamos falar da arbitragem, já não tem topo. como não falar da arbitragem. Eu topo. Falar. Então eu queria dizer o seguinte, nós levamos 8 cartões, eu achei que era o Salmásio, eu confesso honestamente que eu não lembrava quem era o Pribulinski, era o Pribulinski. Da foto do Nielder era o Pribulinski. Exatamente. E na diretoria tinha o Major dos Santos, que hoje é tenente-coronel, o tenente Cabreira que está aqui, o coronel Nelson, tinha mais um outro militar que estava ali. E saiu essa confusão no estado das Moreninhas, 8 cartões, sabendo que daquele jogo nós iríamos jogar, acho que uma semifinal, sem vários jogadores. Eu lembro que o segurança abriu o portão, ele falou, abre o portão que é o seu Estevam, presidente do Operário, pode abrir. E eu fui em direção ao árbitro, não sou nenhum Irineu Farina, longe de mim isso, porque o Irineu era muito competente no que ele fazia, da forma dele. E eu levei a mão para colocar no ombro do árbitro. Foi no momento que o policial reagiu com aquele escudo de madeirite, né? Acho que aquilo é um madeirite, e bateu no meu supercílio. Eu lembro que não cortou, mas ficou inchado e ficou vermelho. E eu falei para o árbitro, um pouquinho antes de eu levar uma pancada, eu disse, você tem noção do que custa? Talvez seja aí a questão da comida. O que custa para colocar um time desse e dar o de comer para esses jogadores, para você, em meio tempo de jogo, dar 8 cartões amarelos e minar o meu time. Foi a hora que saiu a pancada toda e eu acabei até extrapolando e tive até agressão a alguns policiais. Depois o coronel Nelson pediu que eu me retratasse. Nelson era meu vice, não lembro, na época. Né? Não chegou a sair preso, né? Você não saiu preso do estado de Jacques Dalloz, né? De forma alguma. Até quero agradecer o Nielder, que eu só fiquei sabendo depois pela foto. Certo. Aí no outro dia, com a foto do Correio do Estado, né? Com o policial com a ameaça do cacetete, justamente onde aparece, não a imagem da agressão, mas já próximo da agressão, e aí perguntando se eu queria fazer alguma ação contra a polícia. Pelo contrário, a polícia militar é muito companheira de todos nós, como você falou, por mais que não esteja preparada, mas que está atendendo os jogos, está acompanhando. E hoje, coincidentemente, o nosso presidente é um coronel, o vice-presidente é outro coronel,
e nós somos amigos da Polícia Militar, então não tem aqui que reclamar. Me retratei na época, porque eu também, do jeito que eu levei a pancada, andei dando umas 2 pancadas, e aí atingiu alguns policiais, e o Nelson pediu lá naquela salinha reservada da polícia lá, que eu me retratasse. E aí não houve posterior, só que a gente deu um recado, né? O árbitro que fosse agir de forma, vou dizer, desonesta, mas não da forma correta, ele teria problema com o Operário. E a gente já passou dali para frente e não tem mais problema. Agora, recentemente, em 2023, que eu não atribuo a arbitragem, a culpa não é do árbitro que não deu o pênalti no Irapuã, a culpa é de quem escalou, porque se nós temos 5 árbitros e ele era o 5º da relação, não é possível que 4 não tivessem condições de apitar, né? Se existe uma ordem de experiência, de capacidade, de vivência, o Renan, né? Isso, o Renan Sabral já apitou a finalíssima. O Renan é uma pessoa muito correta, não o conheço pessoalmente, de conversar com ele, nada disso, né? Um funcionário público, me parece, mas ele tremeu naquele jogo, né? O que nós não jogamos aconteceu por 2 empates, né? Aqui na chuva, com 0-0, e depois no 1-1 lá. Eu confesso que eu saí tão aborrecido que eu não cheguei a ver o gol do Irapuã. Eu já tinha saído do estádio. Quando eu fui abastecer para voltar, o cara falou, o Operário empatou, foi 1-1, né? Então foi uma surpresa. Essa questão da arbitragem aí realmente aconteceu, mas eu vejo, sabe, Thiago, assim, não é que eu quero esquecer, eu vejo isso como degraus que me qualificaram. Não quero olhar assim para o lado negativo, tanto que eu converso bem com todos eles, hoje com o Hernani, com o próprio Getúlio, né? O Getúlio é uma sumidade na arbitragem, né? E o PC que é um pouquinho mais crica, a gente conversa tudo, mas o PC às vezes quer justificar com questões técnicas. Aqui não tem VAR, né? Aí vamos colocar um VAR light. Há quem diga que o Operário é o time mais ajudado da história do Mato Grosso do Sul. Isso é verdade, Petralha? Lógico que não. Lógico que não. Pelo contrário. Porque o pessoal fala que é devolução, é reembolso. Tem muita gente que fala aí, onde já se viu alguém falar que o Operário foi prejudicado? Mas acho que foi, mas né? vamos pegar só os 2 últimos jogos. Jair, né? Eu não sei falar. Mas nos seus tempos de torcedor, o Operário era favorecido mesmo pela arbitragem? Ou na dúvida era para o Operário? Não, existia um trabalho muito, muito bem feito, ou pelo menos existia esse tipo de trabalho. O Irineu Farina entrava no intervalo, podia entrar, né? Hoje o dirigente, se entrar no intervalo, ele é banido. Você nunca entrou para arrochar nenhum árbitro, foi só esse dia o Neuri. Lógico, até porque eu não sabia. Eu fui até chamado a atenção pelo presidente da federação. Falou, pô, você é muito educado, o que deu na sua cabeça? Você também nunca vetou árbitro, na sua gestão nunca vetou árbitro. Não. Agora, honestamente, recentemente o Marcos, aquele auxiliar do lado direito... Marcos dos Santos Brito. Assistente número 1, que eu acho que é de Nova Alvorada, eu andei pesquisando um pouquinho. E agora o Jair, que é de Dourados, me parece. Marcos dos Santos Dourados. Dourados. Então o outro é de Nova Alvorada. Cara, na dúvida, ninguém está pedindo para dar para o Operário, mas não é possível. Esse último jogo, aos 7 minutos, o zagueiro faz a falta, leva o cartão, o jogo ia prosseguir, o bandeirinha de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul, erga a bandeira, fica lá com o braço engessado, chamando o árbitro. Não sei se foi justo ou não, mas na dúvida sempre é contra o Operário. Mas você então nunca vetou a sua gestão, chegou lá no Cesário, ou na época era o Manuel, né? Manuel, não quero o Thiago mas eu confesso, Thiago, eu não tenho dificuldade de assumir as minhas posições. Eu confesso que o Manuel Paixão foi muito mais, como é que eu vou dizer, complacente. Ele ouvia os presidentes de clube, não que fizesse o que os presidentes queriam, mas se eu pudesse colocar... entre 5 nomes, indicar um, ele aceitava e ia para o sorteio. PC intransigente, na sua opinião? Eu acho que sim, porque a gente descobriu que era o Renan só na hora do jogo. Entendeu? No site da federação precisa ter uma forma clara de onde você consiga ver. Não, você tem que ficar olhando nas interlinhas para descobrir o vídeo que levou o sorteio. Não estou aqui desconfiando de ninguém. Você queria quem? Lembrando que o Salmásio estava fora pela... eu acho que o Volkoff, Marcos Mateus, todos teriam. O próprio Renan, só que o Renan ainda não tinha musculatura para uma final de campeonato. E eu entendo que eles querem dar projeção para que isso aí possa migrar para o quadro da CBF. Mas no momento que você faz isso em detrimento de um trabalho que você viu recentemente aqui, com 26 alojados, fora a comissão técnica, com 4 alimentações por dia, e o custo que tem isso aqui,
Eu acho que eles tinham que refletir. E vou dar um recado aqui. No seu entendimento, então, deixa eu ver se eu estou entendendo. No seu entendimento, o Operário não foi campeão por erros de escolha da comissão de arbitragem, é isso? Eu acho que eu vou um pouquinho mais além. Pela falha do árbitro, não ter dado o pênalti que não existiu, ele deu, o que existiu, ele não deu, entendeu? Prejudicou também o Costa Rica, mas o Operário deixou de conquistar o resultado. O Operário tinha que ter jogado pelo menos 10% do que jogou aqui, entendeu? Chegou lá, os Tony Júnior da vida lá começaram meio que pipocar e aconteceu isso aí. Eu entendo um pouquinho, não adianta falar que eu estou vendo. Agora, eu queria dizer aqui o seguinte, essa comissão com os meninos que são jovens, né? Está aí eu estou esquecendo do outro, do Lupato, que é um cara muito correto, o João Lupato, né? O PC também é muito correto. Só que não pode ser... Pergunta para o presidente Cesário, para os dirigentes de clube, quem são os nomes que pode compor o sorteio. A comissão vai sortear quantos? 5 ou 6. A comissão coloque 4. E os clubes, cada um indique um. Ou não indique, mas... E agora não é mais sorteio, né? É indicação, literalmente. Mas né? Não tem como. Aí nós tínhamos Salmásio, recentemente tinha tido problema lá no Costa Rica, inclusive eu não sei quando ele vai ser julgado por esses dias aí. Sim, semana que vem, exatamente. Aí vamos para o Marcos Mateus. O Marcos está pitando lá Chapecoense e Avaí. Estou dando um exemplo aqui, né? Então vamos para o Volkoff. O Volkoff recentemente tinha perdido a mãe dele. São 3, ainda tinha um quarto, que eu não me lembro quem é, e o Renan era o 5º nessa ordem. Augusto apitou o jogo de ida aqui, né? O 0-0. Talvez tenha sido o Ortega, né? Sim. Aí vai buscar o árbitro de fora. Não, a questão não é essa, cara. O árbitro estava perdido. E Costa Rica não é um lugar que você pode pôr qualquer um, porque eles também têm um trabalho assim com custo alto. Então você não pode ir num jogo o cara achar que ele é só mais um. Tanto que eu passei pelo Getúlio e pelo Hernani, no final do jogo, antes de acabar, eu falei, olha, eu sou amigo de vocês, eu vou respeitar, não vou fazer comentário nenhum. Porque a vontade era de desabafar, né? Então, mas águas passadas... Porque, na verdade, o que acontece, né? Era uma final de campeonato estadual. Você viu que esquentou o assunto, né? Agora até deu calor, né? Evitou. Boa, boa. Ô, Petralha. Mas assim, sabe, Tiago, só para finalizar essa... Eu não tenho nada contra ninguém, sabe? Acho que no começo... o Salmazinho queria aparecer mais que os jogadores e as estrelas são os atletas, entendeu? Vocês que estão lá na entrevista, na narração do jogo, vocês que fazem o espetáculo. O melhor árbitro que apita, que atua, é aquele que menos aparece no jogo. Depois, com o tempo, o Salmásio foi se polindo e hoje ele é um dos grandes árbitros do futebol brasileiro. Volkoff, na minha visão, é o primeiro. Marcos Mateus é igual o Vinho, né? Está numa situação... Sim. Quanto mais velho, melhor. Apita muito. E é isso aí que o Endrigo falou. Só que na época do Manuel Paixão, você falava, eu quero fulano. Aí o outro falava, eu quero ciclano. Um apitava o primeiro, o outro apitava o segundo. Então havia assim, vai para o sorteio, coloca os nomes, se sair esse, só inverte depois. Ótimo. Agora não, você só fica sabendo na hora do jogo. E aí você não tem para quem reclamar. Aí tem um grupo agora que eles estão aqui falando do Sub-20, esse dia, manda a imagem para a gente ver se o árbitro errou. Peguei e mandei o pênalti do Irapuã, onde estourou o joelho do Irapuã. Aí até o Lupato brincou comigo, seu Estevam, isso aí é do profissional. Eu falei, mas mandei só para dar uma animada no grupo do WhatsApp, né? Porque o árbitro não erra nunca. E ainda não tem veto, né? Mas eu volto assim, falar da época que o Manuel Paixão e o próprio Cesário falavam, olha, aqui ninguém tem direito de veto. O que vocês podem pedir, aconselhar, e a gente vai observar, para evitar determinados profissionais. Mas esses dois que atuaram, esse Marcos que eu falei agora é na assistente número 1, o Johnny, eu não me lembro se estava impedido ou não, no gol contra a Inter de Limeira, cara, o árbitro correu para o meio do campo e ele ficou lá com a bandeira erguida, chamando para anular o gol. Ninguém está pedindo para favorecer time sul-mato-grossense, porque os assistentes são todos do locais, local, né? Isso. Todo do local. Os árbitros vêm aqui e ofendem jogador, rapaz, dizendo, vocês estão em Série D, sabe? Eu vim lá da Bahia para apitar um jogo aqui, vocês são tudo... E começa a falar termos que o jogador conta para a gente depois. Sim, sim. Aí os próprios auxiliares que são daqui ficam contra. E o próprio time do Cascavel, recentemente, falou, olha, nunca vi a torcida de vocês, em vez de apoiar, está torcendo ao contrário. Né? Na tal história da perseguição. Por isso que eu quero atribuir a essa torcida uma responsabilidade pelo que pode vir aí. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.